Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Otávio Cardoso, sou graduando em Ciências Sociais na USP e membro do Urbandata desde 2023. E hoje serei anfitrião do episódio. E para compor a bancada desse episódio, dividindo a mesa comigo está a Vitória da Silva Teixeira. Tudo bem, Vitória? Tudo ótimo, Otávio. Obrigada. Sou a Vitória, graduanda em Ciências Sociais e também pesquisadora do Urbandata Brasil. Antes de iniciar a nossa discussão do episódio de hoje, eu gostaria de comentar sobre as nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram como Urbanidades Podcast, no Twitter como Urbanidades FM, no Facebook também como Urbandata Brasil. Temos o nosso site urbandatabrasil.fefeleste.usp.br. Também estamos presentes no YouTube Music como Urbanidade Podcast. Nos siga para acompanhar as novidades. Hoje vamos conversar com Gabriela Leal. Tudo bem com você, Gabriela? Salve, salve, pessoal. Comigo tá tudo bem. Eu agradeço o convite, primeiro de tudo. Muito feliz em estar aqui e trocar ideia com o Otávio e com a Vitória. Para me apresentar um pouquinho, eu sou egressa também das Ciências Sociais na USP, já faz um tempo. Depois eu fiz Antropologia também, Antropologia Social, fiz um mestrado em Antropologia Social com o professor Heitor Frugoli. E atualmente eu estou na reta final do doutorado. Estou morando em Lisboa, onde eu faço esse doutorado, que é em estudos urbanos. Ele é uma área multidisciplinar, interdisciplinar, como a gente pode chamar hoje em dia, né? Mas minhas pesquisas continuam ancoradas na antropologia. Então, em resumo, né, eu sou uma antropóloga que estuda a cidade. Eu sou também pesquisadora, colaboradora do SIX Nova, da Universidade Nova FCSH, aqui em Lisboa, que é o centro de estudo, de investigação, onde eu realizo a minha pesquisa. Eu tive bolsa de doutoramento da FCT e agora estou na reta final da escrita da tese. Legal, Gabriela. Bom, primeiramente, antes da gente começar as nossas perguntas, você poderia nos dar um panorama geral sobre sua pesquisa e os artigos que a gente vai tratar no nosso episódio, para nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de ler eles? Bom, eu venho desde 2016, mais ou menos, pensando a cidade junto com o hip hop, né, o movimento hip hop em geral, e mais especificamente pensando a cidade em diferentes aspectos, em diferentes questões da vida urbana, a partir das periferias, olhando para essa vida urbana das periferias, para as periferias, mas também para a cidade a partir das periferias. Então, desde então eu venho criando alianças, tenho um profundo respeito pelo hip hop, que agora já vai fazer quase 10 anos pesquisando, me sinto de alguma forma parte do movimento, contribuindo com o quinto elemento, né? Para quem não sabe, o hip hop, ele tem 4 elementos fundadores, que é o grafite, o MC, o DJ e o b-boy, b-girl. E o quinto elemento, que é o conhecimento. Então, de alguma forma, eu faço parte desse pilar, sempre colaborando dentro e fora da academia com o movimento hip hop. Eu sou de São Paulo, apesar de morar atualmente em Lisboa, eu sou de São Paulo. A minha pesquisa começou com grafite, então um dos artigos que a gente vai discutir hoje, ele diz respeito a essa primeira pesquisa, que foi durante o meu mestrado, a pesquisa de mestrado em Antropologia Social, que eu já mencionei, né? E ele foi publicado como livro em 2023, então também para quem tiver interesse, é uma etnografia tanto das práticas de grafite de São Paulo, mas talvez, e sobretudo, sobre São Paulo também. Então, eu estava interessada muito nos usos da rua, para pensar diferentes dimensões dessa vida, dessa interação com a rua e com a cidade a partir do grafite, e especificamente a partir das pinturas de rua, né? Autorizadas, não autorizadas, as diferentes formas de pintar e circular na rua, como pintando e sendo parte do grafite, né? Do elemento grafite. O outro artigo, ele diz respeito à minha pesquisa atual. Eu tenho trabalhado com mulheres rappers nas periferias, tanto de São Paulo quanto de Lisboa. E em Lisboa, mais especificamente, eu trabalho com rap crioulo, que é o rap que une a tradição cabo-verdiana, a oralidade também, mas a cultura cabo-verdiana como um todo, e o movimento hip hop. Então, ele é muito forte aqui em Lisboa. Esse outro artigo que também a gente vai discutir, ele diz respeito, e mais especificamente, a essa parte do meu campo atual. E o que une os dois, essa discussão sobre a produção de conhecimento sobre a cidade, regime de conhecimento.
foi algo que surgiu no final da minha pesquisa de mestrado, né? Um tema que surgiu muito forte para mim. Ele é, inclusive, acho que o título do capítulo final, e foi depois que eu decidi me aprofundar e estudar, e aí com o elemento rap e com as mulheres, mais especificamente, para pensar sobre essa produção de conhecimento de uma forma mais aprofundada no doutorado. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. Perfeito, Gabriela. Bom, o seu trabalho descreve a transformação do conceito de periferia em São Paulo de uma categoria associada a um estigma e à ausência para uma ideia de identidade. Como que o hip-hop, em particular o grafite, desempenharam um papel fundamental nessa reivindicação e afirmação das periferias como um posicionamento político? O movimento hip hop como um todo é fundamental nesse processo, né? Isso até é uma reflexão que eu tenho feito até de maneira mais profunda agora, gerou na minha tese, eu acabei de terminar o capítulo sobre isso, fazendo esse contraste entre a maneira como periferia como categoria foi criada na academia, mas depois também utilizada por aparatos do Estado, mídia, e depois como movimentos sociais, mas mais especificamente, né, o hip hop e mais especificamente o rap, nesse caso que eu estou estudando agora, ajudaram uma contra-invenção da ideia de periferia, não mais como categoria, mas como uma ideia, como uma forma de devir, uma forma de ser e estar no mundo e na cidade, que é uma identidade, que congrega tanto lutas, mas que ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além das narrativas de disposição, das narrativas de escassez, e certamente, sem dúvida, o movimento hip hop ele foi fundamental a esse respeito. E a gente tem uma literatura muito importante nos estudos urbanos paulistas, acho que também assim, que a gente consegue traçar tanto essa invenção da categoria periferia dentro da academia, de uma forma inicialmente muito em função da própria noção de centro, muitas vezes enquanto uma alteridade da própria cidade, né? Então, esse outro da cidade que periferia emerge. E a gente tem, mais ou menos a partir de 2010, toda uma nova geração de pesquisas e pesquisadores que vão começar a combater de forma combativa, né? A pensar em outras maneiras de pensar esses territórios e trabalhar junto com as pessoas que vivem neles, né? E que aí a gente vê uma transformação paulatina também agora, por exemplo, dentro da academia, né? Embora essas duas noções ainda estejam em combate dentro da academia. Mas certamente a gente tem, acho que uma das referências incontornáveis que faz uma discussão sobre isso e que inclusive faz essa discussão sobre o movimento hip hop e o papel do movimento hip hop nessa transformação e contra-invenção da noção de periferia, é o professor Tiaraju D'Andrea, que ele é certamente uma das principais referências nessa argumentação, então para mim também é muita referência nessa discussão. Se a gente for retomar um pouquinho mais assim o papel mesmo, né, do movimento hip hop, e aí pensando no hip hop enquanto uma tradição negra, né, que vai dar continuidade a outras tradições negras, pensando a partir de outras temporalidades, outras referências de espaço-tempo, inserindo as discussões sobre raça de uma maneira muito forte, mas também a partir de uma outra sensibilidade de negritude, na própria noção de periferia, para pensar não só os territórios periféricos, mas a cidade também. E foi fundamental como uma forma de elaborar isso coletivamente, de disseminar, de ajudar a organizar sentimentos compartilhados, e aí pensando principalmente no rap, né, acho que não dá para falar de reinvenção da periferia sem citar Racionais, né, mas também tantos outros. Eu acho que os Racionais representam também muitos outros rappers, muitos outros soldados do hip hop que estão no underground fazendo o hip hop acontecer todo dia, né, nas quebradas. Tentando resumir uma história bastante longa e bastante complexa, na verdade, né? Esperando fazer honra a todo esse papel importante, fundamental do movimento hip hop nesse processo. Bacana, Gabriela. Pensando numa outra pergunta também, e pensando principalmente no contexto dos dois textos que estão norteando essa discussão, você trabalha com mulheres rappers em Lisboa e com grafiteiros, majoritariamente homens, em São Paulo. Pensando nesses dois contextos e pensando também na questão de gênero, como que esses dois grupos eles ocupam e transformam o espaço urbano e principalmente também quais seriam as diferenças, né, entre essas ocupações do espaço? Tem muitas diferenças, né? Mas eu também tenho pensado muito nas comunalidades, mas ainda também, sem dúvida, o espaço urbano, né? Ele é marcado por
muitas violências que são de gênero, são de raça. É importante falar que eu trabalho principalmente com mulheres negras, então também eu sou uma mulher branca, para quem obviamente não está me vendo porque é um podcast, mas é importante falar também minha posicionalidade. Em São Paulo também, na maior parte das vezes, a maior parte dos meus interlocutores também foram homens negros e periféricos. Então, existem muitas diferenças, mas também em termos de liberdade e opressão, a gente também encontra muitas dores e lutas comuns, né? Eu tenho procurado muito esse lugar do que é comum, mas também olhando outras formas de estar. Então, assim, obviamente que a masculinidade, essa coisa do enfrentamento, ela vai se dar de uma forma, por exemplo, quando eu estudo grafite, que tem quase um enfrentamento corporal, tem uma investida policial muito forte. Na época que eu estudei também, foi na época do Dória, do Cidade Linda, né, que aconteceu. Então, foi uma época também muito conturbada e perigosa, assim. Então, ser homem, certamente, assim, ser homem negro colocava eles em perigo, mas, de alguma forma, ser homem também isso ajudava a circular de alguma forma um pouco, não vou dizer mais tranquila, mas com alguns aspectos que talvez pudesse favorecer, principalmente circular em certos espaços à noite, que o corpo de um homem é menos vulnerável do que o da mulher, né? E pensando nas mulheres, agora eu tenho pensado também em muitas partes da sensibilidade de como pensar a cidade, né? Assim, esse corpo que ocupa a cidade, mas que ele cuida, e uma dimensão do cuidado que não somente tem a ver com maternar, que é uma dimensão importante que aparece no meu campo, mas é uma dimensão do cuidado com as gerações, de cuidar dos homens também, por exemplo, do movimento, mas dos territórios, também cuidar dos jovens, mas também ter uma força de sonhar muito, né? Eu tenho pensado muito o sonho, a imaginação, então também, assim, elas não são tão comparáveis às pesquisas diretamente, mas eu consigo elaborar algumas, talvez, diferenças, não sei se seriam só diferenças, mas, assim, elementos que eu tenho prestado mais atenção, né? E no caso das mulheres, agora eu tenho pensado muito sobre o que elas contribuem, como a forma que elas contribuem nessa elaboração de conhecimento sobre a cidade, né? Qual é esse ponto de vista que elas trazem, que é muitas vezes silenciado também, dentro do movimento, mas não apenas. Então, são elementos a se pensar. E, obviamente, né, o movimento hip-hop, isso é uma discussão grande dentro do próprio movimento, que o movimento hip-hop, para quem não conhece, é um movimento muito autocrítico, assim. E isso é parte da sua força também, da sua vulnerabilidade às vezes, mas eu acho que é um ponto muito fundamental, assim, de um debate, de uma discussão constante a respeito do próprio movimento, que não deixa de reproduzir também as assimetrias, preconceitos e certas violências que atravessam a sociedade como um todo, porque ele não está fora, né, da sociedade, ele está implicado. Mas é um movimento, e obviamente estou falando como movimento, mas entendendo também heterogeneidades aí dentro, que busca ser atento e combativo em relação a essas reproduções sistemáticas que acontecem, estruturais. Acho que vale também um contexto, assim, que eu estou envolvida no underground já faz desde a minha adolescência, né? Era mais envolvida com o movimento punk, muito movimento de fanzine. Isso, às vezes, na minha pesquisa e nas minhas práticas em geral, isso acaba aparecendo de alguma forma, seja na forma de escrever, seja numa forma mais estética de tentar elaborar coisas. E também envolvida com ativismo, direito à cidade. Então, de alguma forma, também, assim, já tinha alguns contatos. Assim, obviamente, todo mundo que escolhe uma pesquisa, né, a gente escolhe temas que, de alguma forma, a gente tem alguma afinidade, a gente é próximo. Minha entrada e aproximação no hip-hop foi pelo grafite. Eu era muito desconhecedora do hip-hop nessa altura, então era o grafite numa visão até superficial, mas que me interessava muito, assim, pensar nessa circulação pela cidade, como aquilo transformava a maneira, essa prática, essa maneira de se relacionar com o espaço urbano, transformava o próprio olhar deles sobre a cidade, o entendimento sobre a cidade. E aí eu já tinha alguns amigos em comum em relação ao grafite, por conta do ativismo, então foi se dando um pouco dessa forma, se costurando um pouco dessa maneira, né? E como antropóloga, né, eu faço etnografia, então a etnografia, ela é essa presença constante, né, que
em primeiro momento, você é aquele elemento, aquele alien que tá ali meio... As pessoas não sabem muito o que fazer com você, em geral, porque você sempre tá ali. Mas, ao mesmo tempo, como eu também sempre fui do underground, sempre tive nos rolês, assim, pra mim também não era um elemento tão esquisito assim, né? Então, foi muito costurando, criando relações aos poucos. É um trabalho que é muito... Você tem que ser muito resiliente, paciente, né? Assim, então, no grafite foi isso, aí uma pessoa vai te indicando para outra, e de repente as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. E nesse processo, especificamente do grafite, né? E isso eu agradeço profundamente o hip hop, assim, que teve a minha aproximação com a fotografia, que era uma coisa que eu não fazia. Aconteceu de uma forma muito funcional mesmo, porque uma questão importante, né, também no meu campo de grafite, como eu estava interessada, né, nos usos da rua, meu interesse principal era acompanhar as pinturas na rua, né, eu precisava ser convidada, que ninguém posta no Instagram, olha, hoje eu vou pintar em tal lugar e não autorizado, né, assim, não é nem prudente fazer isso, né. Então, muitas vezes alguns dos rolês eram mais planejados com mais cuidado e tal. Então, assim, também teve um processo de construção de confiança, até para eles entenderem que eu não era um fator de vulnerabilidade para eles, vulnerabilidade de perigo, né, nesses momentos que eu estava junto mesmo, e que aí, aos poucos, essa confiança foi se construindo de ambos os lados, né, tanto do meu quanto deles, e também a fotografia teve muito a ver com isso, porque o trabalho do pesquisador, ele é um pouco ingrato, não sei se ingrato, mas talvez isso seja um problema nosso, entre pesquisadores e acadêmicos a resolver, que fora da academia as pessoas não entendem muito o que a gente faz, porque nosso trabalho ele demora para se concretizar, então você vai lá, conhece as pessoas, conversa muito com elas, e isso só vai se concretizar depois de uma forma, sei lá, de tese, de livro, de artigo, muito tempo depois, né? Então, a fotografia para mim, ela foi fundamental para ter uma função ali no rolê também que era importante e fotos em geral para artistas, né? Porque também estou falando de ativistas, de artistas, de pessoas que são profundamente engajadas com a sua arte. É fundamental, né? Para ter registros e de fotos que não fossem de celular. E nesse processo eu aprendi a tirar fotos, assim, literalmente assistindo vídeo do YouTube e lendo manual. Não era uma máquina, que é a máquina que eu uso ainda hoje, ela é semi-profissional, né? Mas isso fez diferença. E também foi uma forma de materializar um pouco, né? O meu trabalho. Mas, para além disso, para mim ela foi uma forma muito de conexão. Eu falo que eu faço... A minha etnografia, ela tem a fotografia como um processo mesmo de criação e de conexão com os artistas com quem eu trabalho, né? Que isso ajuda a gente a se relacionar e tal. E no rap foi importante também, foi fundamental, assim. Aí, obviamente, que aí, nessa minha outra pesquisa, eu já tinha muito mais contatos no hip hop, né? Já conheço muito mais gente, principalmente em São Paulo. Mas em Lisboa foi desafiador, assim, foi bem desafiador. Eu também me entender como imigrante, como brasileira. Sendo brasileira, eu sou racializada aqui, mesmo sendo uma pessoa branca. Então, tem todas outras dinâmicas que você tem que entender no lugar e a qual você é submetido sem você entender num primeiro momento, mas também para mim foi um encontro, um aprendizado fundamental, principalmente de ser muito acolhida pela comunidade cabo-verdiana, mas também angolanos, que são os meus amigos mais próximos. E também foi esse processo, foi também difícil no começo, porque você não conhece ninguém, assim, as pessoas te olham, principalmente sendo imigrante, não sendo do lugar, né? Isso gera outras questões que você tem que contornar e lidar, mas também o ser brasileira foi importante aqui, entre imigrantes ou entre outras comunidades subalternizadas no contexto de Portugal. Eu acho que, em linhas gerais, é isso, mas também a fotografia que foi importante, porque chegou um momento que eu comecei a ser convidada para tirar fotos dos concertos, né, dos shows, e isso também me deu acesso a muitas oportunidades interessantes aqui, né, desde, por exemplo, ir no backstage do Rock in Rio, acompanhando, né, como staff de uma artista, como fotógrafa e staff mesmo de produção, mas também acompanhar o processo de
de gravação de álbum, né, esses processos mais intensos de ficar fechado em estúdio, mas sempre porque também é importante ter esses registros fotográficos e isso me permite estar lá também, mas também fazendo algo, né, me conectando com a arte das pessoas e dos meus amigos. Legal, Gabs. É muito legal ouvir assim, um pouco mais sobre essa experiência da pesquisa mesmo, né? Você menciona que o rap crioulo, ele se confunde com a emergência do rap em Portugal ali nos anos 90 e se diferencia do rap tuga em estética, flow e temas, sendo marcadamente politizado. E você também fala, é uma questão que eu fiquei intrigado, assim, queria que você falasse um pouco mais sobre que implicações a cena do rap crioulo tem tido sobre o que significa ser europeu. Nossa, esse é um tema longo. São discussões importantes, por exemplo, que eu estou desenvolvendo agora na minha tese. Mas eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem pouca visibilidade, talvez entendimento, um pouco da história recente de colonização ainda que atravessa a Europa como um todo, e Portugal e Lisboa, mais especificamente, assim, a gente está falando dos anos 70, né, quando essas colônias, né, os PALOP, que são os países africanos de língua oficial portuguesa, que é assim, né, que, enfim, tem uma longa história para chegar nesse nome de alianças entre países africanos de língua oficial portuguesa, e que na época das guerras coloniais também houve um fluxo migratório muito grande, né, e aí a gente, principalmente de cabo-verdianos, e tem toda uma história mais complexa por causa disso, de também o que facilitou primeiro cabo-verdianos, depois angolanos, mais moçambicanos, pessoal de São Tomé também, Príncipe. Então, existem comunidades muito grandes aqui, né? Os brasileiros, hoje em dia, são em número, acho que o primeiro grupo, em termos de número de imigrantes, depois angolanos e depois cabo-verdianos. Mas essa migração, principalmente cabo-verdiana, ela se confunde muito com a história da cidade e da área metropolitana de Lisboa, né? Aqui eu tenho pensado muito sobre essa questão dos léxicos, né? Enquanto em São Paulo, periferia é fundamental, aqui é a noção de bairro, mas que se liga com a questão dos bairros sociais, bairros de barraca, bairros problemáticos, que de alguma forma se aproxima com as noções de periferia, mas que o rap em geral, mas o rap crioulo principalmente, ele ajudou a se transformar. Então, assim, transformar de uma forma parecida, positivar a noção de bairro. E aí bairro, quando eu falo, são esses bairros que ficam nas margens urbanas aqui da área metropolitana de Lisboa e que são os bairros sociais, mas que quando entra essa noção de bairro mais ampliado, tem um efeito muito semelhante com a noção de periferia para as periferias de São Paulo. E nos bairros, nas periferias, daqui eu vou chamar de periferias, tá, só para facilitar, como uma tradução equívoca, vou colocar dessa forma, mas que se aproxima. É muito comum ouvir crioulo, como o LBC, um MC importante daqui, ele fala que o crioulo é a segunda, crioulo cabo-verdiano, o segundo idioma mais falado, né, em Lisboa. E é muito corrente, tanto para quem é cabo-verdiano ou descendente de cabo-verdianos, integrante da comunidade cabo-verdiana, quanto como para quem é das periferias. Então é um idioma das ruas. E eu acho que isso também interfere um pouco na diferença do rap crioulo. Assim, ele me lembra muito, muito São Paulo, a batida do rap crioulo. Eu tenho pensado muito, não sei o quanto eu vou conseguir elaborar, mas isso é uma coisa que eu tenho ficado muito atenta nas diferenças dos flows e batidas de acordo com os lugares dos MCs e dos rappers, enfim. E existe uma diferença, assim, no flow e na batida do rap crioulo, ele é mais agressivo do que o tuga, que em geral é o rap cantado por portugueses, mas tem aí uma categoria também que quando ela é mobilizada, principalmente no rap crioulo, é para denotar uma tentativa de embranquecimento do próprio rap. Então, pensando nessa diferença do rap tuga e do rap crioulo, e aí falando na Europa em geral, mas eu vejo em Lisboa mais especificamente, que é da minha experiência, pessoas negras geralmente são classificadas, tratadas como se não fossem daqui, mesmo tendo nascido aqui, tendo cidadania, então é algo que está em disputa, sabe, assim, esse imaginário da Europa branca, porque a Europa, ela na verdade, ela é feita por uma diversidade muito maior do que essa construção, essa ficção de transparência e de branquidade que ela mesma construiu para si própria, né? E eu acho que a gente às vezes perde um pouco essa noção, assim, no Brasil, do quanto é importante também reconhecer os afro-europeus.
tem movimentos. Isso é uma luta ainda muito grande aqui, de reconhecimento de uma europeidade, não para ser inserido numa noção de ocidentalidade e tal, mas é uma disputa mesmo de pertencimento ao lugar, ao território, né? E aí, enfim, aqui tem tanta coisa envolvida nessa discussão, mas só para dar um exemplo, que aí tem leis de nacionalidade, por exemplo, aqui, se os pais não têm papel, e às vezes acontece isso, deles morarem aqui, eu não falo ilegal porque ninguém é ilegal em nenhum lugar, mas assim, não ser reconhecido oficialmente pelo Estado, isso tem consequências não só para essa pessoa, esse sujeito, em termos de mobilidade e burocracias na sociedade, mas também para as próximas gerações, porque não basta nascer aqui para ser reconhecido como português. Isso tem a ver também com os seus pais. Seus pais têm que estarem pelo menos regularizados, né, oficializados, reconhecidos pelo Estado. E aí você conhece pessoas que nasceram aqui, sempre viveram aqui, são portugueses, mas que por não ter papel, às vezes têm dificuldade, por exemplo, de estudar ou de se formar, de ter acesso a direitos e, no limite, são muitas vezes ameaçadas de deportação para um lugar que elas nem conhecem, sabe? E isso tem a ver também com essa noção de Europa branca, né? Porque isso acontece, obviamente, com pessoas não brancas. E eu acho que é interessante, assim, então, o Derek Pardue, que ele escreveu sobre o rap em São Paulo, e ele estudou o rap crioulo, ele tem um livro sobre o rap crioulo que trata mais profundamente disso, de noções de cidadania, mas também dessa europeidade branca, que é a presença negra, mas também como o rap, mais particularmente, ele interfere, né? Interfere nesse imaginário, desestabiliza, reivindica outras formas de se imaginar europeu e morador desse território. Não para ser incluído nessa ocidentalidade, mas para disputar certas ideias. Então, isso é fundamental ter em vista. Isso aproxima a gente da própria conversa que a gente estava tendo no começo sobre o papel do rap na transformação, reinvenção da ideia de periferia, né, contra-invenção, e como ele, nos diferentes territórios, ele vai também atuando em diferentes frentes. O rap e o hip hop, né, ele é esse lugar de elaboração da própria existência, de fruição, que eu acho que é fundamental a gente nunca perder de vista essa forma de arte, que também é de diversão, de autoconhecimento, de se entender, mas também entender a sua própria comunidade, mas também ele é um lugar de intervenção, oferece tecnologias de intervenção no imaginário, mas de produção de outros conhecimentos, de enfrentamento mesmo. E aí em diferentes níveis, mas principalmente enfrentamento cotidiano, assim, que eu acho que também é uma força fundamental do movimento hip hop. Para quem só vê o hip hop na TV, no Spotify, só vê a dimensão às vezes comercial, ou sei lá, alguém do grafite que foi para uma galeria de arte, assim, isso daí é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa acontecendo nas quebradas, nos rolês, o underground ainda segue muito vivo. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Bacana, Gabriela. Inclusive, até continuando dentro desse assunto, você escreve que o crioulo é um tipo de língua franca nas periferias de Lisboa e que o rap crioulo ele contribui para a sua difusão. Tem uma pergunta que seria se isso reverbera também em uma nova forma de pertencimento dentro desse contexto urbano, e também acredito que seria interessante que você comentasse um pouco sobre um ponto específico da argumentação, que é sobre o processo de transcrição de algumas músicas, que você descreve no seu artigo que enfrentou algumas dificuldades, alguns desafios, por ser um idioma centrado na oralidade. Eu sou uma admiradora do crioulo, assim, é uma língua tão viva, ela é muito performática e forte, assim, eu fiquei muito fascinada, tentei aprender um pouco. Ela remete em alguns momentos a algumas sonoridades nossas, né, brasileiras, formas de falar. Eles até me falam que às vezes os brasileiros pegam um pouco mais rápido o crioulo, porque, enfim, a nossa língua, né, de alguma forma, o nosso idioma no Brasil, o nosso brasileiro,
ele não deixa de ser, né, o idioma crioulo também, pensando nessas várias influências e matrizes que ele tem quanto idioma, né. E é o que eu estava falando, crioulo você ouve nas ruas, só prestar um pouquinho de atenção que você vai ouvir alguém falando no busão, no metrô, ou aqui para usar o vocabulário daqui, no autocarro ou nos comboios. Você sempre, se você tiver com o ouvido um pouco atento, você vai começar a ouvir aqui. E nas quebradas ele é língua franca, assim, não tá só na comunidade cabo-verdiana, você vê portugueses brancos falando, e não só envolvidos com hip hop, tá? É uma língua como se fosse, como já ensinou também os Racionais, gíria não dialeto, né? Então a gente está falando desses dialetos também, desses territórios periféricos, que gera sim pertencimento. Acho que também tem uma coisa que também existem alguns rappers portugueses brancos que fazem parte do rap crioulo, que cantam em crioulo, e eles falam que ajuda a cantar uma verdade, sabe? E ao mesmo tempo rappers que fazem parte da comunidade cabo-verdiana, principalmente vindos de família, são portugueses, mas vindos de família cabo-verdiana, também como o crioulo, ele ajuda a contar essa verdade, porque ele tem essa performance, a sonoridade, e ele é muito aberto, e isso é muito bom, porque as pessoas podem exercer sua criatividade em termos muito profundos, que ele permite algumas invenções, algumas maneiras de falar, formas de juntar algumas palavras. Ele não tem gênero, então assim, não tem masculino e feminino. Mas também assim, o crioulo cabo-verdiano, que é esse crioulo, a gente tem, né, várias línguas crioulas pelo mundo, mas o crioulo cabo-verdiano, ele nasce da ferida colonial, quando em Cabo Verde era um lugar de paragem e de, muito entre aspas, o tratamento, tem vários nomes para esses processos, que era basicamente onde tem esses processos rituais e tecnologias de desumanização de pessoas negras que foram sequestradas na costa da África. Muitas dessas pessoas passavam por lá, eram lá que elas perdiam os nomes, que também os idiomas originais perdiam, eu digo assim, existem esses rituais muito violentos de desumanização que envolvem também esses aspectos. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde também muitas pessoas conseguiram fugir e foram para o interior das ilhas. Algumas pessoas ficaram lá para trabalhos forçados, foram obrigados a ficar lá. E é um pouco nesse lugar também, que é esse lugar que são várias ilhas, Cabo Verde é composto por várias ilhas, e onde tem uma circulação também não só de portugueses, mas de outras nacionalidades. É um lugar muito de comércio nessa época, e o crioulo nessa época inclusive vira quase uma língua do comércio ali, mas também ele vira uma língua de resistência ao mesmo tempo. E, enfim, só para não me alongar, porque é uma história muito interessante, eu recomendo para quem quiser se aprofundar, buscar um pouco mais sobre essa história do crioulo. E ele não é oficial nem em Cabo Verde. Ele recentemente, se eu não me engano foi 2015, assim, é um processo muito recente, ele é alvo de muito preconceito linguístico, tanto lá quanto aqui, por exemplo, em Lisboa, a ponto de crianças sofrerem violências simbólicas e até físicas dentro da escola quando elas falam crioulo, que muitas vezes é sua primeira língua aqui, mesmo tendo nascido aqui, a primeira língua que aprendeu em casa, primeiro idioma, e muitas vezes são impedidas de falar. O crioulo é esse lugar de luta, é um território também, é um território arquipelágico. Por ele não ser oficial, existe esse esforço de ter um alfabeto, porque para oficializar também uma língua, é necessário estabilizar essa língua, criar regras, e eu acho o crioulo muito rebelde também ao mesmo tempo, porque existe uma importância simbólica e política de repente conseguir esse reconhecimento oficial, de se tornar um país bilíngue, existe uma importância, mas ao mesmo tempo ele tem essa outra dimensão que ele quase se recusa, porque ele continua sendo modificado, né? A ponto de, por exemplo, tenho uma das minhas amigas rappers que ela migrou faz 5 anos aqui, e ela veio de Cabo Verde e fala assim, quando ela chegou aqui ela ficou impressionada que o crioulo falado aqui é um crioulo arcaico, comparado, por exemplo, com os centros urbanos de Cabo Verde, onde o crioulo já se transformou de outras formas, e aqui ele é considerado, para ela, né, ela me falou, nossa, é um crioulo muito antigo, né, porque esse crioulo que ainda está ligado àquela imigração mais antiga. É difícil você ver o crioulo escrito
porque as pessoas acabam tendo que inventar, às vezes, como escreve, apesar de ter esse esforço, tem o Alupec, que é uma primeira tentativa de ser um dicionário e tal, e aqui teve essa dificuldade, porque uma das dimensões do meu campo era justamente ter uma recolha sistemática de letras, de música, e mais especificamente do crioulo, assim, você não encontra, você não joga no lyrics.com e acha letras em crioulo, por exemplo, é difícil achar mesmo na internet. Agora as IAs tem algumas que já estão começando a falar, entre aspas, em crioulo, algumas conseguem traduzir, mas de alguma forma você precisa ter o texto escrito. Então, para mim, assim, foi um processo, porque ao mesmo tempo existia quase, não sei se um constrangimento, mas as pessoas não viam muito sentido de eu pedir, assim, tanto para transcrever quanto traduzir, porque eu precisava do material para depois eu consultar, e existe essa um pouco essa ambiguidade das pessoas, tá, mas por quê? Por quê? Para quê? E aí, infelizmente, depois de uma busca, eu tive a ajuda tanto da Laiji, que é essa rapper até que eu comentei, que ela veio de Cabo Verde, mas também do Criativo, que é um espaço em Chelas, quebrada daqui, que é um espaço de confluência de um monte de iniciativas locais, mas também de convivência, tem acolhimento de crianças e atividades para crianças e tal. Eu contratei o serviço, acho importante porque isso é trabalho de tradução, transcrição, é trabalho, dá muito trabalho. Aí a gente fez um acordo, contratei, e só que foi um processo muito interessante, porque aí eu trocando com o Varela, que ele é uma pessoa importante também aqui para a cena de rap em geral, mas para o rap crioulo também, e ele falou como esse processo de transcrição e tradução das letras lá gerou toda uma conversa dentro do Criativo, porque eles gerou debates de significados de palavras, tiveram que acionar os pais para saber como escreve, assim, a gente até ensaiou pensar depois em algum tipo de projeto sobre isso, mas ele falou que foi muito interessante, assim, foi um exercício muito interessante, e para mim, obviamente, que foi também interessante, né? Interessante saber desse processo, e também acesso a um pouco mais das letras, porque é diferente de você ouvir uma letra em português e entender, conseguir elaborar um pouco a partir daquilo, mas em crioulo, por mais que eu entenda algumas coisas, é difícil. Acho que foi um processo interessante e importante do campo, que são essas coisas que quando você está vivendo, enquanto pesquisador e pesquisadora, elas são desafiadoras, porque você tem prazo, você tem que fazer aquilo acontecer de alguma forma, mas por outro lado, o próprio processo, ao passar do tempo, você começa a entender que o próprio processo, ele é um aprendizado, né? Ele está te dizendo coisas. E para mim isso foi bastante interessante mesmo, me fez entender várias questões do crioulo. Legal, Gabriela. Você já passou um pouco sobre a questão da territorialidade, né, e a ocupação da cidade, mas então, seguindo nessa linha, a mobilidade dos grafiteiros nesse cenário de ocupar a cidade é, sem dúvidas, crucial, né? E o artigo aponta que o centro se tornou um espaço privilegiado para encontros e disputas, enquanto as periferias ficaram como refúgios para esses grafiteiros. De que forma essa divisão espacial da cidade molda o regime de prestígio do território dentro da cena do hip-hop? Essa pergunta é boa, sim. E ela tem a ver até com as maneiras de pensar e reinventar a própria noção de cidade. Eu acho que a noção de centro, ela é uma noção que ela também é reinventada ao mesmo tempo que a noção de periferia, sabe? Não como oposições, mas o centro ele se torna um lugar onde se coloca em relação várias quebradas, onde as pessoas se encontram, rolam muitas tretas também. Que eu acho que também é um pouco esse lugar do grafite que ele risca a cidade, mas ao mesmo tempo se põe em risco também em muitos contextos, seja pintando, mas também seja em confrontos, mas que ao mesmo tempo existe, eu não sei se eu diria regime de prestígio dos lugares, porque eu acho que o regime de prestígio ele está muito atrelado aos nomes de rua, às pessoas, as figuras que pintam na rua, mas os lugares, eles também, as quebradas são importantes e existe um respeito pela quebrada que não é sua, de pintar na quebrada, que é diferente desse lugar do centro, que também reflete um pouco essa segregação racial, social, urbana, onde o centro é esse lugar de disputa, de prestígio, porque os lugares geralmente são mais vigiados, eles exigem outras dinâmicas ali de disputa entre quem pinta, que está tentando conseguir pintar no pico mais da hora, assim, e de maior visibilidade. Mas também a quebrada é um lugar muito importante, assim, ele é um lugar de aprendizado, um lugar seguro mesmo de aprender, de iniciação no rolê, e isso seja no grafite, seja no rap.
é um lugar onde você conhece as pessoas, você negocia, você tem outras relações ali. Você não sai pintando a todo momento em qualquer lugar, né? Dependendo dos espaços, porque você conhece quem é o dono, você tem que ter outras negociações ali, gera outras dinâmicas. Mas não por acaso é onde geralmente acontece. Existe um hiato hoje em dia, mas quando estava fazendo a pesquisa tinha muito encontro de grafite acontecendo, assim, mas muito encontro. Era todo final de semana quase tinha um encontro. Não, exagerando, é exagero meu, mas eu acho que todo mês tinha pelo menos um encontro, e que é um encontro de grafite, para quem não sabe, esse é um evento onde geralmente quem é da quebrada, e pode ter pessoas que não são do rolê do grafite, organizam esse evento. Às vezes tem música, às vezes também tem brinquedos para as crianças. É um momento de fruição muito forte, mas também é um momento de se pintar junto, onde a pintura coletiva acontece, onde muitas vezes quem está começando consegue conhecer, aquele lá é o meu mestre, né? Aquele lá é a pessoa que eu me inspiro, o meu ídolo e tal. Muitas vezes acontece nessas dinâmicas acontecia pelo menos muito, eventos de grafite, assim. Isso tem toda... Estou pensando se é regime de prestígio, mas talvez um regime de visibilidade, mas que não coloca os lugares em relação a partir de uma hierarquia, mas coloca eles em relação a partir justamente das suas diferenças, das suas alteridades, e coloca essas diferenças em relação não para apagar e tal, mas justamente nessa forma de entender e de reconhecer as diferenças dos lugares, as diferenças de quem circula nos lugares, dos ritmos. Partindo para outra pergunta, indo para um termo específico, você usa o termo contra-encantamento para falar de como o rap crioulo desmonta a imagem encantada, né, de uma Lisboa turística. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre esse termo e como que esse aspecto reverbera também no território? Sim, eu ainda estou trabalhando, esse é um dos pontos de contribuição da minha tese. Esse artigo especificamente que saiu na .urb, não foi a primeira vez que eu trabalhei, mas foi a primeira vez que eu trabalhei essa noção com a minha pesquisa. Antes disso, eu tinha escrito um capítulo para um livro que eu organizei aqui, pensando em cartografias e tal. E foi quando eu comecei a me aproximar dessa discussão do GEL, de tecnologias de encantamento, que ele vai pensar em diferentes sociedades, mas em como o sistema de arte e até um pouco dessa magia da tecnologia que é opaca, para usar a expressão do Glissano, é a expressão dele, como corrobora e ajuda a encantar o poder e a reproduzir a estrutura social em diferentes sociedades. E aí ele vai dar vários exemplos e tal. E isso me pegou um pouco, assim, era uma discussão que me interessava, e ao mesmo tempo, quase que em paralelo, era uma discussão de tecnologia, mesmo que surgia em outros debates que eu estava me aproximando, como do próprio Glissant. O Glissant, para mim, ele é muito fundamental, assim, na minha pesquisa atual, na forma de pensar. Ele me atravessou muito e me informa muito a forma como eu estou pensando o meu campo e pensando todas as questões que minhas amigas me ensinaram. Mais especificamente do GEL, tem um exemplo, né, muito quando se transforma, por exemplo, um bloco de mármore no busto de alguém para corroborar por essa imagem do poder. Eu comecei a pensar, isso é interessante, né, porque às vezes a gente não pensa os sistemas de dominação, os aparatos hegemônicos do poder a partir de noções de encantamento e de magia, sabe? Para mim, me pareceu muito interessante, ainda mais porque eu trabalho com arte. Minhas discussões, elas sempre são atravessadas pela essa dimensão da arte, da imaginação. E aí eu comecei a aproximar essa discussão do GEL dessas outras discussões sobre invenção da cidade, das poéticas da paisagem no rap, em como eles transformam, criam outras percepções do lugar, vão criar outras memórias, vão criar, inclusive, outras histórias dos lugares, outros laços com aqueles lugares que é para além das histórias de despossessão, né, e de ausência. E foi nesse sentido, assim, para mim, eu uso muito contra, mas no sentido, assim, do contra-invenção, contra-encantamento, tecnologia de contra-encantamento, que aí foi o termo que eu usei, como uma forma de demarcar o conflito, sabe, assim, e não de apagar o conflito, porque eu acho que é uma dimensão fundamental, porque geralmente quem apaga o conflito é quem está no poder, né, que se quer transparente e se quer criar uma ficção de invisibilidade, de ausência. Então foi um pouco essa aproximação. Eu comecei a pensar no rap, especificamente, que é com que o elemento que tem me ajudado a pensar sobre isso, e as rappers, né, mais especificamente.
a pensar sobre esses processos de contra-encantar mesmo, desse lugar de luta que tem a ver com disputas no domínio do saber e da imaginação. Então, enquanto categoria de análise, assim, isso me ajudou a organizar um pouco coisas que eu estava pensando e também a pensar de uma forma profunda e mais conectada com outras discussões. Essa eficácia simbólica, né, do rap, das narrativas, né, pensar que narrar o mundo, narrar é criar mundos e criar cidades também, como esse lugar das enunciações, elas são fundamentais. E não só, porque geralmente tem a oralidade, é muito atrelada à subalternidade, mas também olhar as outras narrativas dominantes que elas também têm essas eficácias. Então, é tentar mudar os termos também a partir da subalternidade, sabe? Então, isso me interessa também de pensar esses encantamentos e contra-encantamentos. E, sobretudo, essa disputa mesmo das enunciações, das formas de falar, das formas de contar sobre as coisas, das histórias que se criam e das memórias também que se criam. Perfeito, Gabriela. É muito bom ouvir você falar sobre a sua pesquisa e fica muito evidente como que você faz parte do movimento, né? Como você ultrapassou também essa barreira da academia, né? E uma frase do artigo que me chamou muita atenção é quando você fala, né? O grafite é existência antes de resistência. Essa frase é quase um mantra para quem tá ali dentro do movimento, né? Mesmo que muitas vezes não se pense exatamente sobre isso, né? É isso que é vivido. Como que essa perspectiva leva a gente a analisar o grafite e todo o movimento hip hop, na verdade, para além de uma chave explicativa focada apenas no conflito com o Estado e enfatizando a criação de uma forma de urbanidade e a redefinição estética dos espaços urbanos pelos próprios grafiteiros? Essa frase, assim, eu quero fazer uma camiseta, brincadeira. Aí homenageou o Enivo. Vocês sabem que esse artigo que saiu em inglês, ele foi a primeira vez que eu coloquei os nomes, né, os nomes de rua dos meus amigos, do pessoal do grafite, porque na época que eu, mesmo lançando o livro, na época que eu escrevi outros artigos, né, que estavam mais próximos do momento que eu estava fazendo a pesquisa, existia ainda essa muita hostilidade, tive esse cuidado de tirar os rostos das pessoas das fotos, coisa que eu ainda faço, porque a gente não pode ser ingênuo, não é só o rolê que lê, tem outros leitores das nossas pesquisas, então a gente também tem que ser muito consciente e tem que ser atento da nossa responsabilidade enquanto pesquisador. Mas só para pontuar, porque essa foi uma frase do Enivo, e nesse artigo em inglês, e aí eu perguntei para cada um deles se eu podia, obviamente, colocar o nome de rua. E foi uma frase que me acompanhou, assim, ela me alertou para muita coisa, porque eu acho que isso, inclusive eu tive embates dentro da academia sobre isso, de sempre colocarem o grafite hip hop nesse lugar da resistência, a periferia também nesse lugar da resistência, que é um lugar que obviamente existe, porque existe um lugar de luta, mas existe muita vida e muita criação, muitas coisas além disso, sabe? E essas outras coisas que estão para além da resistência, que aí é na formulação do Enivo, né, de existência, elas são, se não forem igualmente, elas são mais importantes ainda do que a dimensão da resistência, sabe? Que eu acho que é a força mesmo do movimento hip hop nos territórios, essa força de transformar o espaço simbolicamente, que é um pouco, acho que eu já falei bastante sobre isso, mas também nas dimensões materiais, seja o grafite pintando mesmo, uma dimensão visível, mas tem uma questão de presença mesmo nos espaços, de uma ocupação muito perene, persistente nos lugares, mas uma ocupação que ela é feita de diferentes formas, seja da arte, seja dessa forma de estar nos lugares de encontro, de estar sempre nos espaços e criando espaços, né? Mesmo quando eles não são propriamente reconhecidos enquanto espaços de encontro. E para mim, assim, foi um alerta, foi um chamado mesmo. Eu acho que, assim, para mim, o Enivo fez quando ele me falou isso, assim, na verdade ele tava lá no contexto, eu tava puto também que tava colocando isso, assim. Só que para mim foi também um chamado, sabe? Eu acho que tem esse lugar, até que os acadêmicos progressistas e de esquerda, eles colocam nesse lugar, às vezes, muito utilitarista, né? O movimento hip hop, às vezes os movimentos de periferia, assim, e por mais que às vezes tenham uma intenção de enaltecer uma resistência, assim, existe sempre essa outra faceta que muitas vezes, essa insistência de só, é quase um fechamento ali, uma restrição de sempre estar resistindo.
E sendo que existe muito além, existe vida além da luta e existe luta também na vida acontecendo fora dessa resistência direta do Estado. Mas eu acho que no grafite isso pega bastante, no rap também, assim, mas acho que no grafite isso é muito evidente, porque se resume a essa discussão que envolve a ideia de propriedade privada, no final das contas, né? O grafite, ele é muitas vezes resumido a isso, de olhar somente para esse universo, é vandalismo, é arte, mas sempre muito na chave da propriedade privada. Eu acho que nesse artigo eu não discuto isso tão a fundo, mas eu discuto no livro, na tese, né, sobre também como o próprio Estado, o próprio poder, ele vai mobilizando a noção de arte a seu favor e de uma maneira muito específica e circunscrita, para também criar delimitar fronteiras, falar o que pode e o que não pode e tal. E não é só a direita, tá? Isso é importante falar. Eu acho que existe algo assim que a gente tem que... E aí é um lugar combativo, eu dentro da academia, esse lugar que eu também sou um pouco chata com isso, de ficar falando, não é só resistência, eu fico insistindo um pouco nisso, até pelo aprendizado não só que o hip hop me deu como pesquisadora, mas como mesmo de formação de pessoa, de imaginário, sabe, de conhecimento mesmo sobre a vida, sobre a cidade, sobre o mundo, sobre quem eu sou também. Então... E eu acho que tem essa questão, eu acho que esses conhecimentos, como eu falei, né, antes da academia, eu venho do underground também. Isso me atravessa, assim, eu sou antes do underground, né, dos rolês aí, do que acadêmica. Então, a academia veio depois, né, minha primeira escola não foi academia, né, foram os rolês mesmo. Então, eu tenho muito respeito, assim, acho que também é desse lugar que eu respeito também o hip hop profundamente, assim, que... Enfim, eu fico até meio sem palavras do tanto que eu respeito hip hop e as pessoas aí que estão nesse engajamento muito profundo, sabe? Que fazem o movimento continuar e se reinventar, né, ao longo do tempo. Mas é por isso, assim, eu acho que quando eu falo de muito mais do que... Muitas vezes eu até falo pouco sobre essa resistência. Não que eu queira falar que não exista, porque existe, que é um lugar de disputa e luta, mas ele não é só isso. Então, eu acho que o hip hop, ele é sobre sonhos, sobre imaginação, sobre reinvenção do mundo mesmo, de mostrar outras formas de estar no mundo, outras elaborações e outros futuros possíveis, sabe? Então, eu acho que a gente resumir, principalmente na academia, resumir sempre a esse lugar da resistência contra o Estado, a propriedade privada, por exemplo, no caso do grafite, ele não deixa de apagar outras dimensões igualmente importantes para a gente pensar, por exemplo, outras formas de pensar a cidade, qual conhecimento eles têm produzido, quais categorias de análise e análises que são elaboradas pelo movimento ou por certos grupos pertencentes ao movimento. E, de novo, o movimento ele é diverso, né? Então vão ter várias ideias circulando e também entrando em conflito ali. E eu acho que é fundamental, assim, como uma pesquisadora da cidade, né? E com esse profundo respeito com o hip hop e com os ensinamentos que eu tive no hip hop, com o hip hop, né, e nesse engajamento, assim, ao longo desses anos, essa também é uma dimensão que eu procuro enfatizar mesmo nas minhas pesquisas, nesse lugar do que existe mais para contribuir, que não é na chave do Estado apenas e do poder e da opressão, sabe? Obrigada, Gabriela. Bom, o nosso papo ele tá ótimo, assim, tá tendo muitas referências e ideias, né, tanto para a minha pesquisa quanto para a pesquisa do Otávio, mas a gente também tá encaminhando, né, pro final do nosso episódio, com as últimas perguntas. Eu gostaria de perguntar sobre as barracas, né, que no seu artigo você descreve como um modo de vida que foi apagado pelo Estado, mas que vive na memória também. Então, queria perguntar como que essa lembrança, ela vira ferramenta política ali no dia a dia, e também como isso reverbera. Eu acho que só para contextualizar quem não conhece o contexto de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, sempre quando estou falando aqui de Lisboa, na verdade é a área metropolitana, né, que compreende outros municípios aqui do entorno. As barracas, né, como a própria Dona Matilde que eu cito, né, no artigo, que ela mesma fez essa tradução para mim e me explicou, que é como se fossem as favelas. Tem algumas configurações diferentes, mas eram bairros autoconstruídos e, sobretudo, pela população imigrante cigana, mas também de portugueses brancos e pobres, assim, que foi uma forma de, obviamente, contornar a escassez de moradia e de acesso à moradia, né? E assim como as favelas, né, aqui elas foram alvo de muito estigma
e muita violência, muitos despejos, e aqui aconteceu realojamentos, né? Quando os bairros sociais, aí tem um grande projeto aqui de urbanização, requalificação, como diz o Estado, porque as coisas precisam ter qualidade, né? Que chama PER, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome completo dele, mas é o PER. Você ouve aqui direto o PER, que é P-E-R, né? E aí, o grande alvo, né, do PER, por exemplo, foram as barracas, né? E, obviamente, né, tem esse discurso estatal de requalificação, dar moradias de qualidade, né? Adoro essa palavra dar, como se fosse esse processo. Só que foi um processo muito violento, tem várias pesquisas, eu recomendo ler, por exemplo, o livro da Ana Rita Alves, que ela descreve isso profundamente, do quão violento foi esse processo, ainda é, de destruição das casas das pessoas, das barracas, que depois foram nesses lugares que foram construídos esses conjuntos de prédios, que são os bairros sociais, alguns muito grandes, alguns foram construídos longe, onde não tinha infraestrutura, e muitas das famílias e comunidades que moravam, né, nesses bairros, nessas comunidades de barracas, e aí eu falo de barracas não como estigma, mas já eu explico, tá? Eles foram desalojados e muitas vezes essas comunidades desarticuladas, levadas para diferentes lugares, e lugares muito longe da cidade, então isso tem implicações muito profundas nas comunidades de refazer as vidas, principalmente comunidades imigrantes, mulheres, mães com filhos que precisam de uma rede de apoio que é fundamental e que é tecida, precisa ser retecida nesses outros lugares para onde eles são realojados. Mas hoje é minoritário, ainda existem algumas barracas, mas desde que eu cheguei aqui, a presença da barraca ela é muito constante, né? As pessoas falam muito das barracas e das pessoas que moraram nas barracas, e existe esse lugar de, obviamente, elas sabem que existia uma certa precariedade material, porque você está num lugar que não tem asfalto, não é urbanizado, existe precariedade mesmo do próprio lugar, principalmente pensando no inverno aqui, nas condições climáticas daqui. No entanto, também a barraca parece muito como esse lugar da comunidade, esse lugar onde era possível ter uma autonomia. Esses bairros sociais, as pessoas não são donas dos seus apartamentos, elas são tuteladas pelo Estado, existem todos os processos burocráticos de visitas que elas recebem, enfim, aquele lugar é sempre relembrado a elas que não são suas casas, elas são casas do Estado e que elas estão ali. Então, existe esse lugar da barraca, de memória, mas também tenho pensado essas tecnologias das barracas, que foi morando nessas barracas que muitas formas de lidar com esse ambiente às vezes hostil, às vezes não, muitas vezes hostil aqui de Portugal para imigrantes, mas sobretudo para pessoas negras, são ali que são inventadas muitas dessas tecnologias, seja de contra-encantamento, sejam tecnologias de resistência, sejam tecnologias de elaboração da própria existência, porque quando você imigra, existe também uma dimensão de reinvenção de si nesse lugar que você chega. Então, nas barracas, muitas dessas tecnologias fundamentais assim foram gestadas. Então, essa presença que eu falo das barracas, e aí eu uso as barracas, quem já leu meus textos já deve ter percebido que eu tento usar muito entre aspas, itálico, como forma de... Porque eu sou muito atenta aos léxicos, às formas de nomear e de falar, e como muitas vezes o mesmo termo, ele significa coisas distintas. E as barracas elas podem ser usadas como estigma, assim como periferia, mas também elas podem ser usadas, e dependendo por quem se usa e como se usa, essa questão situacional e relacional do uso do termo e do que se nomeia, como um outro lugar de afeto, de memórias mesmo. Foi nas barracas que, por exemplo, muitos dos rappers crioulo começaram a rimar. Também ela marca muito essa geração que passou, que é a geração hip hop daqui. Então as barracas elas estão presentes também nas músicas, assim, como lembrança de nunca esquecer, porque foram processos violentos mesmo, de desalojamento e de destruição de casas, de comunidades. Tenho pensado muito nas barracas, sobre esse aspecto também, né? Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um episódio do Urbanidades. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigado por ter topado o papo. Foi muito bom poder participar dessa conversa, que também tange os objetos de estudo meu e de Vitória, e que eu tenho certeza que nossos ouvintes irão curtir tanto quanto nós. Com certeza já entrou na minha lista de episódios favoritos.
Bom, eu também agradeço muito a conversa, agradeço as perguntas, né? Acho que ser questionado é sempre bom, faz a gente revisitar e às vezes até criar outros entendimentos das próprias reflexões que a gente tem elaborado, né, ao longo das pesquisas. Agradeço muito a leitura atenta de vocês dois, dos artigos, né, e do meu trabalho. Eu não pedi licença para chegar, esqueci de pedir licença para chegar pro movimento, mas quero aqui deixar minha profunda admiração e respeito para todo mundo que continua fazendo o hip hop acontecer e acontecer cotidianamente nas quebradas do mundo. Então, quem quiser saber mais do meu trabalho, tem meu site, que é gabsleal.com. Lá tem algumas fotos, mas também, em geral, eu tento manter atualizado para ficar de fácil acesso os links aos trabalhos, né, artigos e livros. Então, e também lá tem o meu contato para quem quiser continuar trocando ideia. Eu estou escrevendo tese, então é um momento ingrato em termos de tempo, tem uma temporalidade própria, né, digamos assim, mas eu adoro trocar ideia sobre grafite, rap, hip hop, sobre periferia, cidade, então minha caixa de entrada está sempre aberta. E é isso, tamo junto e salve, salve, valeu pelo convite, pela troca de ideia. Obrigado também à Vitória por dividir a bancada comigo. Obrigado, Otávio. Obrigada também, Gabriela, pela presença e participação na conversa de hoje. Foi muito bom e muito interessante ampliar essa discussão, né, presente na sua pesquisa. E obrigada também aos nossos ouvintes por estarem com a gente em mais um episódio. Foi um prazer fazer parte desse episódio. E quem está nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar seu comentário do episódio na caixinha de comentários. E até o próximo episódio. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.